Segunda-feira é dia do quadro Brevidades com a doutora Beatriz Breves, que já está conectada com a gente. Antes da gente falar sobre o tema, seja bem-vinda novamente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stefano. Boa tarde a todos. Seja novamente muito bem-vinda aqui ao Estúdio CBN. Hoje para falar sobre timidez. Estava contando aqui para o Leandro na abertura que eu fui uma criança e uma adolescente muito tímida. E quem nos ouve talvez não acredite, mas é verdade. Acredito sim. A timidez é muito mais comum do que a gente imagina, o sentimento. Sem dúvida, doutor. E aí a gente faz aquela pergunta básica: o que é a timidez? O que é a timidez? O sentimento de timidez, né? Porque tem a pessoa, a gente tende a ver a timidez como o ato, a pessoa tímida, mas na verdade, atrás de uma pessoa tímida, o que nós temos? Um sentimento de timidez. Então, é um sentimento, na verdade, que a pessoa é de proteção, a pessoa está se protegendo daquilo que ela imagina que vai acontecer com ela no caso dela se expor. É um sentimento que conecta a pessoa socialmente e a pessoa fica muito insegura, com medo dessa conexão social com o outro, ou seja, com um amigo, na escola, namorado, enfim, e aí ela acha que não vai dar certo aquilo, a exposição dela não vai ser boa, aí ela entra com um sentimento de timidez que vem para, de alguma maneira, protegê-la. Na verdade, ele entra com essa função, só que atrapalha, né? Porque não protege, mas porque é uma fantasia de que ela vai ser. Porque tem uma coisa interessante: o ser humano, para ele estar bem na vida, em tese, né, ele precisa se sentir amparado, né? Ele tem que se sentir amparado pelos outros, enfim, socialmente falando. Ele tem que se sentir pertencendo, você vê que a gente tem sobrenome, eu estudei na escola tal, eu fiz faculdade e tal, quer dizer, a gente pertence a grupos e precisa se sentir admirado, né? Então, eu diria que o tímido, ele se sente escorregadinho nessas três condições, porque ele tem medo. Se eu me expor, e aí a pessoa não gostar de mim, vai me excluir do grupo, vai me ridicularizar, eu vou ser excluído. Se eu me expor, for ridicularizado, excluído, eu vou ficar desamparado, né? E aí não vou ser admirado. Quer dizer, então, entra ele fica nesse limbo, vamos dizer assim, entre essas três condições que ele teme perder esse lugar mais sólido, né? Então ele fica tímido, ele se sente e fica tímido. Basicamente, a timidez se traduz, o sentimento de timidez se traduz por essa via. E dá pra gente dizer que a timidez está ligada à insegurança, então? A timidez está ligada à insegurança, está ligada ao medo do ridículo. Na verdade, a timidez está ligada a uma desvalorização pessoal, a um sentimento de valor, onde a pessoa, na verdade, atribui a si, né, uma coisa muito aquém do que ela de fato né? Porque a gente tem coisas boas e coisas que não são boas dentro da gente, todos nós, coisas que fazemos bem e coisas que não fazemos bem. Agora, a gente já partir do princípio que o fato de eu ir me expor numa situação, isso já vai ser colocado como, a Beatriz não presta, olha só a coisa horrorosa que ela está falando. Quer dizer, eu já vou partir de um princípio que eu vou cair numa crítica, num ridículo, numa censura. É uma insegurança, um medo e uma autodesvalorização pessoal também que a pessoa tem. Agora, há que se dizer também que não necessariamente há graus de sentimento de timidez, ele varia em grau, né? Você pode ter uma pessoa que tenha muito sentimento de timidez e a outra que tem sentimento de timidez para algumas situações, mas não para todas, né? Quer dizer, ela pode se sentir tão desvalorizada, tão ameaçada de se expor em determinada área, então ali ela fica tímida. Em outras, não. Agora, normalmente, a pessoa mais tímida, ela é, de um modo geral, ela apresenta esse sentimento nas relações dela de um modo geral, a menos que ela tenha muita confiança naquele outro com quem ela está se relacionando ou naquela situação que ela está vivenciando. Uhum. A partir disso, doutora, a gente pode dizer que o sentimento de timidez ele é sempre prejudicial? O que a gente pode pensar a partir disso? Não, o sentimento de timidez, presta atenção. A gente tende a ver os sentimentos sempre sozinho. A gente tem que lembrar que o sentimento nunca está sozinho. A gente pega um sentimento aqui, destaca, mas é que a gente estava falando, a timidez está vindo com a insegurança, está vindo com o medo, enfim. Mas se a gente pega a timidez e coloca ele, por exemplo, primeiro, se acolher com carinho, com a coragem, enfim, você pode dizer que a timidez ela pode significar uma proteção, porque você chega num lugar, não é verdade? Você chega num lugar, uma pitadinha de timidez faz bem, do sentimento de timidez. Você chega num lugar, você já vai logo se colocando, não sei o quê, também sem crítica nenhuma, é uma coisa que pode te expor realmente. Você não sabe quem está lá do outro lado, você não sabe se as pessoas do lado de lá
tem boa fé, não tem, você não tem noção. Então, essa timidez, essa pitada de timidez, junto com preservação, junto com outros sentimentos, pode ser muito útil à pessoa, sim. Né? E à medida que ela vai se inteirando do ambiente, se inteirando, ela vai se soltando. Esse aqui é o grande lance da timidez, né? Do sentimento de timidez, é você poder usá-lo, né, para o seu lado bom para você, e aos pouquinhos você ir se soltando, e não também ficar com ele, a prisioneira dele, né? E qual a diferença, doutora, entre sentir timidez e vergonha, e entre ser uma pessoa tímida e introvertida? Tem diferença entre tudo isso? Tem, porque são sentimentos diferentes, né? O sentimento de vergonha, ele sempre costuma acompanhar o de timidez. Mas você pode ter vergonha e não ser tímido. Eu posso estar numa situação, sentir vergonha de uma situação e não ser por timidez. Não ter o sentimento de timidez junto. Eu posso me expor a uma situação, passar uma vergonha, vou morrer de vergonha, vou ficar com a cara toda vermelha, ruborizar e tudo, e não ter nada a ver com o sentimento de timidez. Agora, normalmente, quer dizer, então eu diria que normalmente a vergonha pode andar sem a timidez, mas normalmente a timidez anda com a vergonha. Mas são dois sentimentos diferentes. Já o introvertido, ele já é mais uma atitude da pessoa. A pessoa é fechada, ela fica na dela, ela não tem... Enfim, ela é na dela porque ela é na dela, não é porque ela é tímida, não é porque ela está sentindo medo de se expor, ela gosta daquela situação. A pessoa que sente timidez, ela não gosta da situação da timidez, ela quer se mostrar, ela quer se relacionar, ela quer falar, ela quer estar junto, ela quer... E o introvertido não, ele fica na dele, ele sente prazer, ele gosta daquela situação. O introvertido é muito mais um comportamento, digamos assim, já o sentimento de timidez é um sentimento mesmo, né? Que claro, que gera um comportamento. Você pode ter sim um introvertido que seja tímido, sim. Você pode até ter um extrovertido que seja tímido, né? Ele até pode ser extrovertido, a ação da extroversão, em defesa da timidez dele. Você pode ter... é o que eu digo, os sentimentos eles se reúnem e fazem uma equipe, né, na vida da gente, que se a gente prestar atenção é muito rico. Uhum. E para quem está ouvindo agora a gente, doutora, deve estar pensando, né? Eu me considero tímido, acho que eu sou tímido mesmo, o que eu posso fazer? Eu lembro de uma dica, doutora, que eu ouvi lá na adolescência, ainda na época da escola, quando ia apresentar trabalho, né? Eu e meu grupo, algumas pessoas nervosas, eu também com um pouco de insegurança, como a gente estava conversando agora há pouco, e a dica que uma professora me deu, que até hoje eu levo isso comigo, porque é bem diferente estar aqui na bancada, né, Stephanie, do que se apresentar em público num palco. Ela falou o seguinte para mim. Vendo as pessoas ali, exatamente. Né? Ela falou, olha para o público, mas não olha exatamente para o rosto das pessoas. Vocês comunicam com as pessoas, mas para você não ficar tão inseguro, não olha exatamente para o rosto. Me ajudou na época, hoje eu não preciso tanto mais disso, mas me ajudou muito na época a ficar mais solto, digamos assim. Isso é uma boa dica. O que mais que a pessoa pode fazer para vencer a timidez? Olha, é interessante isso, porque é aquilo, não tem receita. Isso funcionou para você, pode funcionar para muitas pessoas, mas é importante que a pessoa saiba que não é uma receita. Agora, ela pode sim se ajudar se expondo um pouco mais. Arrisca. Você, quando foi lá falar e não olhou para as pessoas, né, você... de alguma maneira criou um mecanismo para se convencer, olha, eu estou protegido, não estou vendo as pessoas não estão me vendo. Verdade. Quase que você faz uma negociação assim, como se você se enganasse. Ninguém está me vendo, eu não estou vendo, né? Enfim, então... ajuda, claro que ajuda. Como eu diria que se olhe em frente a um espelho também, fale com você mesmo, tente com um amigo também, né? Se puder, uma coisa que ajuda muito, aí depende da situação da pessoa também. Faça um teatro, o teatro ajuda, porque você tem que falar em público, enfim, fazer a liga em grupo, né? Qualquer grupo que você participe e se exponha, é muito interessante, ajuda, porque esse sentimento de timidez, ele muitas vezes, ele impede você, dependendo da profissão que você tenha, ele pode... Imagina você trabalhar no meio de comunicação e ser tímido para falar, é um sofrimento enorme, né, para você, quer dizer, então tem que vencer isso mesmo. E uma coisa também que eu me lembro, que eu também já fiz muito, quando você vai às vezes dar uma palestra, uma coisa, você fica nervosa, fala com as pessoas, e gente, eu estou meio, quando é possível também, né, não é todo lugar que eu estou meio ansiosa de estar, enfim, isso também ajuda, parece que você abaixa um pouco a atenção. Mas, enfim, o tímido, eu acho que você tem razão. É qualquer mecanismo que você possa usar dentro dele. E outra coisa, não brigue com a timidez. Isso é fundamental. Aceite a timidez. Entenda como se a timidez fosse seu animalzinho de estimação. Pega, dá carinho para ela.
é você, é um aspecto seu que apenas está com medo. Então, se você começa a brigar com você, é pior. Né? Então, você tem que dizer, peraí, por que eu estou com tanto medo? Deixa eu me acarinhar, deixa eu testar. A experiência que faz vencer. Arrisquei. Olha, não aconteceu nada, ninguém falou mal de mim, ninguém debochou de mim, ao contrário, até fui aplaudida. Aí você começa a internalizar aquilo e aos pouquinhos a timidez vai diminuindo, até num padrão razoável. Agora, também é importante que se sua timidez não está atrapalhando sua vida, também não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Isso não é uma patologia nem nada, só é uma patologia quando vai num grau exacerbado. É um sentimento como outro qualquer. Tá certo, então, doutora Beatriz Breves, nos colocando aqui em contato com a timidez hoje. Muito obrigada por esse papo. Muito legal, me trouxe muitas lembranças. Também para mim, que realmente. Para a gente que está aqui agora à frente do programa, realmente. Para mim também. Todos nós enfrentamos, é isso aí. Pois é. Todos nós enfrentamos. É humano, é isso que é importante se deixar bem claro. São sentimentos que todo ser humano tem. Doutora Beatriz Breves, fique à vontade para compartilhar suas redes sociais, os caminhos para o nosso ouvinte poder te encontrar. Eu diria que para mim, olha, eu convido todo mundo a visitar o site, quando eu falo da Ciência do Sentir, Sociedade da Ciência do Sentir. Chegue lá, você vai encontrar, agora eu já estou com mais de 140 sentimentos lá escritos, tem vídeos, tem meus livros, enfim, tem como falar comigo se quiser, enfim, tem tudo lá, Sociedade da Ciência do Sentir no Google, ou então escreve Beatriz Breves também, e vai chegar lá, é o melhor caminho, o mais fácil para chegar a mim. Vamos falar de sentimentos, que é a coisa muito importante, se conectar com o que sente. Simples, prática e breve, doutora Beatriz Breves, muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada por esse papo, um abraço, boa semana e até semana que vem. Obrigada, para vocês também, um abraço, obrigada. Um abraço, até mais, doutora. Até mais.